Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos à nossa aula, onde estaremos desbravando e entendendo um pouco mais sobre os vinhos brasileiros de colheita de inverno. E se a gente tinha, ou tem, né? Muita gente ainda tem um pouco de preconceito sobre vinho brasileiro. Eu acho que aqui a gente tem mais um forte motivo, além de todos os outros, para ter orgulho do vinho brasileiro. Por quê? Porque colheita de inverno é uma técnica que foi desenvolvida no Brasil e aperfeiçoada no Brasil e que hoje permite fazer vinhos simplesmente incríveis, uma qualidade muito alta e que é uma técnica brasileira, né? Praticamente desenvolvida aqui e evoluída aqui. Então, vamos entender o que é isso, vamos entender o que é essa técnica, mas é uma coisa que dá para ter muito orgulho. Dá para ter com certeza muito orgulho dos vinhos brasileiros de colheita de inverno. Por quê? Porque a qualidade está cada vez maior. Então, falei para vocês, né? Eu vim dessa imersão e essa imersão é assim, simplesmente incrível o que está acontecendo. Né? Vocês já podem ver nessa foto aqui, olha que linda essa paisagem aqui. Estão vendo lá no fundo da serra, né? Lindona. Olha aqui, aqui no alto de uma colina, né? E olha que bonitos vinhedos. E olha que legal poder fazer vinho de alta qualidade aqui, que há pouco tempo não se conseguia. E por que não se conseguia? Aqui essa foto foi tirada lá na Casa Geraldo, que é um projeto muito legal em Andrada, sul de Minas Gerais, e que está fazendo vinhos cada vez melhores. É impressionante, assim, provar o que está surgindo hoje dos vinhos com colheita de inverno versus os vinhos que eram feitos antes. Assim, eles já tinham qualidade, mas a crescente de qualidade desses vinhos é impressionante. E isso é um ponto extremamente forte, assim, que me chama muito a atenção. Mas vamos entender um pouco mais. E aí a gente olhando o mapa dos vinhos brasileiros, a gente vê que as principais regiões produtoras, as mais tradicionais, as mais antigas, mais conhecidas, elas estão no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, hoje em Santa Catarina, e a gente já tem alguns polos bem importantes no Paraná. O Paraná já tem uma rota do vinho, tem regiões de cadeias montanhosas, também de serras, e está cada vez se desenvolvendo mais. E depois, a gente sabe, inclusive, que tá para qualquer momento sair uma IP lá no Vale do São Francisco, que é lá no Nordeste brasileiro. Aqui a gente já tem um clima semiárido. Aqui no Sul, a gente tem um clima subtropical. E tem uma série de fatores que permitem produzir e elaborar vinhos de alta qualidade aqui no Sul e até lá no Nordeste brasileiro, apesar das suas diferenças, suas peculiaridades. São vinhos diferentes entre eles. Mas percebam que nesse mapa, e esse é um mapa que foi elaborado pelo antigo Ibravin, percebam que do sul ao nordeste, a gente tinha praticamente nenhuma citação para vinho. Tá, Marcelo, mas se a gente tinha vinho de qualidade no sul, que é o mais conhecido, a gente sabe, né? O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor, a Serra Gaúcha, a Campanha, né? Santa Catarina teve a sua IP reconhecida agora há pouco tempo, e a gente começou a ouvir falar do Nordeste. Tá aí, esse meio do caminho aqui, principalmente o Sudoeste, que está aqui bem no meio do caminho, né? Aí a gente vai pegar toda a parte aqui do São Paulo, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, mas essa parte central aqui do Brasil, o que acontece? Por que não tinha vinho? E, gente, existe vinho aqui há muito tempo no Nordeste, mas com um perfil diferente. Vamos entender um pouco mais. E aí, se a gente pega hoje as indicações geográficas do Brasil, e eu já tenho falado seguidamente nas aulas sobre indicação geográfica,
E a gente vê que as indicações geográficas, elas estão centradas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e agora tá para sair a qualquer momento a primeira indicação geográfica de vinhos tropicais, que vai ser lá no Nordeste. Esse mapa aqui das indicações geográficas mostra muito bem essas zonas de maior destaque para a produção de vinho hoje no Brasil. E aqui ficou nessa parte central, principalmente sudeste brasileiro, com esse gap. Eu estava falando para vocês, gap, né? Parece que não tem produção, mas a produção ela já existe aqui há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, a gente tem produção, né? A gente tem a cultura da videira para a produção de vinho no Brasil praticamente desde a época do descobrimento. Então, os portugueses trouxeram a cultura, trouxeram nas caravelas também, trouxeram as sementes de uvas e plantaram elas aqui para também produzir vinho no Brasil. Então, a gente tem vinho no Brasil há muito tempo. E nessa parte central do Brasil, a gente tem vinho há muito tempo. Mas aqui, principalmente, tem uma cultura muito antiga de produção de uvas americanas, que faz o vinho de mesa. Não de uvas, as videiras europeias, as vitiviníferas, que fazem os vinhos finos de maior qualidade. E essa cultura da videira americana, nessa parte central do Brasil, ela tem uma explicação. É porque essa parte central do Brasil, principalmente o sudeste, não é fácil para se produzir a uva fina, que é uma uva muito mais delicada, é uma uva muito mais exigente, é uma uva muito mais sensível para se conseguir cultivar e ter qualidade para vinho. A videira americana, essas uvas de mesa, Isabel, Bordeaux, Niágara, ela é muito mais resistente. Então aqui nessa zona se tem então a produção dessas uvas americanas há muito tempo, mas também de uvas vitis vinífera. A questão é que sempre se cultivou aqui no ciclo tradicional da videira, que para essa região é muito difícil. E o ciclo tradicional, a colheita, a vindima, é no verão. E a gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco. Mas hoje, a gente já tem nessas regiões, vamos chamar essas regiões tropicais, aí eu estou falando do sudeste brasileiro, estou falando do centro-oeste brasileiro, a gente tem áreas que são muito propícias para a produção de uvas viníferas de qualidade, mas com algumas peculiaridades. E vamos lembrar, e aqui a gente tem regiões serranas muito bonitas no sudeste, né? Aqui vocês estão vendo a Serra da Mantiqueira, que é uma das serras mais famosas do Brasil, que fica bem ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, que é lindíssima, é uma das paisagens mais lindas do Brasil. Para quem nunca foi, nunca percorreu ali a região da Serra da Mantiqueira, percorram porque ela é incrível. Ela é linda. E ela tem altitude, e ela tem altitudes que passam aí de 1.300 metros. Então tem áreas que, e a gente sabe que a altitude ela é favorável muitas vezes para videira europeia, né, para as vitis viníferas, para a produção de vinho de qualidade. Aliás, está aqui, ó, eu até trouxe aqui, né, e aí estamos falando principalmente hoje, onde essas regiões centrais do Brasil, onde mais se desenvolve o conceito da colheita de inverno, é São Paulo e Minas, mas não está restrito somente a esses estados. Hoje a gente já tem essa técnica sendo implementada em Goiás, em Brasília, no Mato Grosso do Sul, no sul da Bahia, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Tem vários estados que estão se aproveitando dessa técnica. E normalmente em regiões serranas, em regiões onde tem altitude, normalmente altitude assim acima de 600 metros, aí chegando aos 1.000 e poucos metros de altitude, que se beneficiam de alguns fatores, principalmente de amplitude térmica. E essa região, e é lindíssima, né? E esse vinho aqui, para mim, foi o que mais me impressionou dessa imersão de atualização que eu participei. Que foi um vinho de Sauvignon Blanc, Maria Maria, pelo perfil e a complexidade aromática de aromas e de sabores desse vinho. É simplesmente impressionante. E eu vou falar um pouco mais sobre alguns desses vinhos e da técnica como um todo, mas me chama muito a atenção, falei para vocês,
desse avanço da qualidade dos vinhos de colheita de inverno. Chama muito, muita atenção. Esse, ó, é vertical. Legal. Falei que já tem a cultura da uva aqui há bastante tempo. Estamos falando principalmente, então, dessa região do sudeste brasileiro, região tropical, regiões que têm altitude e que já tem há muito tempo a cultura do café. E olhem que legal essa foto. Essa foto aqui eu bati lá nos vinhos Maria Maria, sul de Minas Gerais. E olhem aqui, ó, o cafezal e aqui as videiras, na mesma fazenda, dividindo espaço. E o café nessa região do sudeste já é valorizado e cultuado há muito tempo. Alguns, inclusive, dos melhores cafés do mundo vêm daqui. O Brasil é um grande produtor de café e cada vez buscando aí, desbravando por uma qualidade maior. E alguns dos melhores cafés, mais valorizados cafés do mundo vêm daqui. E essa fazenda, então, no sul de Minas, e aí a gente começa a ver cada vez mais a cultura da videira, agora que está tendo um resultado da videira europeia, né, a vitivinífera, agora que está tendo resultados cada vez melhores, cada vez mais presente nas fazendas. E olha que legal, essa foto aqui ela é muito emblemática, né? A gente vê de um lado o cafezal, do outro lado o vinhedo. E uma mesma estrada aqui no meio do caminho. E isso é o que está acontecendo aqui nessa região. Por quê? Porque, claro, a colheita de inverno possibilitou produzir vinhos de qualidade. Eles já produziam, falei para vocês das videiras americanas, mas eles já tinham as videiras europeias aqui. Só que o que acontecia? A videira europeia era muito difícil de se produzir. Muito, muito difícil. Principalmente porque tem muita chuva, é uma região muito chuvosa no verão. E aí, como a videira europeia, ela é uma videira, é uma uva mais sensível, muitas vezes eles não conseguiam amadurecer bem a uva e muitas vezes eles perdiam essa uva. A videira americana ela é mais resistente, então eles conseguiam ter uma produção, só que claro, o vinho de mesa ele é um vinho de muito menor qualidade do que o vinho fino. Né? Mas legal, mas para a gente entender isso, vamos entender um pouco do ciclo da videira. Para a gente chegar ao conceito da colheita de inverno. Então, claro, eu vou mostrar para vocês as regiões, tudo, mas vamos entender um pouquinho do ciclo regular da videira. Isso acontece no mundo inteiro, que é o convencional. Qual é a ideia aqui? A videira, na verdade, ela tem um ciclo que é um ciclo de ano, o ano inteiro. E a gente chama isso de safra. Porque o que acontece? No inverno, a videira está em dormência. Ela está descansando. Ela não está produzindo. Então ela perdeu as folhas, ela ficou só com os galinhos secos. E aí vai acontecer, na primavera, a videira vai ter, né, o chamado choro da videira, ou seja, a seiva começa a circular dentro da videira, porque começa a esquentar. Na primavera começa a aquecer. E aí vai ter, tô falando do ciclo convencional aqui, tá, gente? É o que acontece no mundo inteiro. Não é a colheita de inverno, é o ciclo convencional. Ciclo tradicional. Na primavera vai acontecer a poda. Chamada poda de produção. Ou seja, eles vão podar essas videiras para elas começarem a brotar já deixando o número de gemas que eles querem, que é onde vai sair os raminhos. Então eles vão podar, né, já como eles vão querer a produção do ano. Chama poda de produção, inclusive. Isso na primavera. Aí o que acontece? A videira começa a brotar, né, começa a sair os brotinhos, começa a criar os galinhos, começa a criar as gavinhas, né, as folhas. Gavinhas são aqueles raminhos que seguram a videira, aqueles que se enrolam. E, aliás, essas gavinhas depois, inclusive algumas delas, vão virar os cachinhos depois. Aí depois começa a ter a floração, ou seja, começou ali na primavera, né, com a poda de produção. Depois foi vindo, vai começar a ter a floração, vai começar a frutificar, criar, né, das florzinhas começa a criar as uvinhas. Essas uvas começam a crescer, a se desenvolver. E aí no verão, então aqui na poda foi na primavera, ali por agosto, né, até setembro, vai depender muito do local. Né, às vezes até um pouquinho antes, enfim, vamos pegar que foi agosto, tá?
Aí vai vir o verão, vai começar a amadurecer a uva, e ali por fevereiro, março, depende da região, vai se colher a uva madura no verão. Depois que se colheu a uva, a videira, né, vai começar a perder as folhas, vai começar a ficar frio, vai entrar no outono, vai entrar depois no inverno, a videira vai descansar de novo e depois ela vai começar o ciclo dela todo novamente. Como é no verão a colheita, no hemisfério sul, esse ciclo que começa na primavera, né, esse ciclo de poda, tudo mais, até a colheita, vai acontecer em mais ou menos de setembro até março, no hemisfério sul. Porque é a época do verão que começa, né, da primavera ao verão. No hemisfério norte, como é o contrário, vai acontecer mais ou menos de março até setembro. Vai ter uma variação, depende do lugar, né, a composição de terroir que vai determinar. Então tem uma variaçãozinha aí, depende do local. Então, no hemisfério sul, que é onde está o Brasil, a gente colhe no verão. Então a gente colhe ali, começa algumas variedades mais precoces a colher em fevereiro. Daqui a pouco tá colhendo, né, fevereiro, março, a grande maioria, às vezes, depende do ano mais quente, começa a colher em janeiro. Aí, bom, se estende normalmente, fevereiro é o forte da vindima, falando de Brasil. E aí se estende aí normalmente, às vezes, umas variedades mais tardias até março, enfim. E aí, alguns locais um pouco mais frios, como por exemplo Santa Catarina, às vezes a gente entra em abril, né, locais de maior altitude, um pouco mais frio, a gente entra em abril aí com a vindima acontecendo. Mas percebam que é no verão que acontece a colheita. Beleza, joia, deu para entender. Ciclo, e esse ciclo a gente chama de safra, né? Uma safra. Claro que o mais importante e o ápice vai ser a colheita. Mas então o mais importante, entre aspas, porque é super importante a videira descansar também, mas o mais importante vai ser ali quando a videira vai começar desde a poda até a colheita, né? Que vai principalmente pegar as duas estações de primavera e de verão. Então, colheita convencional, colheita de verão. Isso no mundo inteiro. A videira, de modo geral, e aqui é uma simplificação, tá, gente? Uma simplificação, tá? Dizendo o seguinte, a videira, ela precisa, para ela conseguir se desenvolver, ela precisa de uma quantidade de horas de sol, e não é só o calor, ela precisa da radiação para poder fazer a fotossíntese, né, o sistema de respiração dela, o sistema que faz a conversão, inclusive, né, de água, de dióxido de carbono, e vai converter isso em açúcar. Né? Isso também são pontos importantes. Ou seja, ela vai se desenvolver, ela precisa fazer fotossíntese, precisa respirar. Então ela precisa de luz, precisa de calor, precisa de água, né? Então mais ou menos aí entre 600 e 700 milímetros de água, de chuva por ano. E ela precisa de temperaturas adequadas para ela se desenvolver bem. Então temperaturas médias aí mais ou menos de 15 a 22 graus, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, para ela crescer e se desenvolver bem. Para ter uva fina de qualidade, algumas questões também ajudam bastante. Como, por exemplo, seca na época da vindima. Por quê? Por que seca na época da vindima? Porque se é muito chuvoso e muito úmido, as videiras, elas podem absorver muita água da chuva e elas incham, elas jogam essa água para os cachos e os cachos ficam muito inchados, diluídos. Então todas as características da uva, quando vai se elaborar o vinho, vai ficar diluído, porque vai ter muita água. Então a seca na época da vindima é muito favorável. Aliás, esse é um dos grandes diferenciais da Europa. A Europa, a grande maioria, agora a maior parte da Europa está naquele clima que a gente chama de Mediterrâneo. O grande diferencial do clima mediterrâneo é que os verões são quentes, secos e um pouco mais longos. E essa seca no verão favorece muito o amadurecimento da uva, que a gente viu, né? Ela vai precisar amadurecer quando está começando o verão. E aí ela vai seguir o verão amadurecendo para ter a vindima. Então, se tem chuva, além de poder trazer doenças, né? Para umidade pode trazer doenças, pode trazer fungos, pode trazer outros males para a videira, também pode acabar inchando, diluindo, né, todas as características. O vinho incha, absorve a água e o vinho vai ficar diluído, vai perder, né, qualidade como um todo. Então, seca na época da vindima é importante. E um fator que também ajuda bastante é a amplitude térmica.
Amplitude térmica, ou seja, dias quentes e noites mais frias, faz com que esse ciclo da videira se estenda, ele aumente. Então não colhe tão cedo, vai colher um pouquinho mais tarde. E essa amplitude térmica faz o quê? Quando as noites são frias, de noite a videira vai desacelerar o seu processo de metabolismo. E isso vai fazer com que se estenda o período de amadurecimento e a uva vai desenvolver mais a parte de compostos fenólicos, a parte de compostos de aromas e sabores e vai reter, ou seja, segurar um pouco mais a acidez. Porque durante o período de amadurecimento, a uva ela vai perdendo acidez e ela vai concentrando açúcar. Então ela degrada menos alguns ácidos e esses ácidos são positivos para ter, né, a qualidade na uva, para ter vinho de uma qualidade alta. Então, a amplitude térmica é super favorável, é super positivo. Então, alguns dos vinhos mais prestigiados do mundo, eles vêm de áreas com amplitude térmica. E tem uma coisa que favorece muito a amplitude térmica, é a altitude. A altitude favorece muito. Por exemplo, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha fica ali dos seus, acima de 400 metros, né, chegando aí seus 800. Campos em cima da serra, aí vai dos seus 900 a 1.000 e tantos metros de altitude. Planalto Catarinense, né, seus 1.100, 1.200 metros de altitude. Então, essas regiões de maior altitude, elas têm maior amplitude térmica. Por quê? Porque a noite fica mais fria. O dia com bastante insolação, dias quentes e as noites bastante frias. Áreas mais baixas têm menos amplitude térmica normalmente. Assim como áreas mais próximas ao mar têm menos amplitude térmica. Eu não estou dizendo que não, essas áreas de menor amplitude térmica não possam produzir vinhos de qualidade, se produz. Vamos falar de Bordeaux, na França, é uma área de influência marítima e que tem vinhos de altíssima qualidade. Mas a amplitude térmica pode ajudar, e muitas vezes ajuda. E aí, quando a gente volta para olhar o nosso mapa do Sudeste brasileiro, a gente vê que aqui no Sudeste, e vocês estão vendo nesse mapa aqui, ó, uma série e aqui no mapa, quanto mais escurinho, maior altitude. E percebam aqui uma quantidade, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Ó, percebam aqui a quantidade na parte central do Brasil, principalmente aqui São Paulo, Minas Gerais, até no Rio de Janeiro. Olha a quantidade de serras que a gente tem aqui, né? A gente tem a Serra da Canastra, famosa pelo seu queijo. A gente tem a Serra da Mantiqueira, aqui, né, bem pegando entre São Paulo, Minas Gerais, tem um pedacinho do Rio de Janeiro. A gente tem a Serra do Espinhaço, a gente tem a Chapada Diamantina, que também está cada vez mais produzindo vinhos, também com colheita de inverno de alta qualidade. A gente pega aqui o Planalto Central, a gente pega aqui em Goiás, tem várias serras importantes, aqui inclusive a Serra dos Pirineus, que a gente tem produção de vinho de alta qualidade. Então a gente tem várias áreas aqui de altitude e que tem uma boa exposição solar, tem amplitude térmica, é perfeito para o ciclo da videira. Tem um solo que tem uma boa drenagem, tem um solo favorável, ou seja, a gente tem no Sudeste brasileiro o conjunto de fatores quase ideais para vinhos de altíssima qualidade. Então a gente vê, e aí pegando esse mapa, olha o que a gente está falando aqui, ó. Goiás, até já tem no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e até um pedaço aqui do sul da Bahia. Inclusive aqui, né, Chapada Diamantina, que pega aqui a maior parte na Bahia, está se destacando também cada vez mais por alguns projetos de altíssima qualidade. Beleza! E essa região é uma região que já é super destacada por várias culturas. A gente já viu, né, a cultura do café, a cultura do queijo, a cultura da cachaça e várias outras. Então tem a cultura, principalmente agroalimentar, de um valor agregado alto. Beleza, tudo perfeito. E aqui a gente então está falando de altitudes aí de mais ou menos de 600, nessas áreas que eu mostrei para vocês, oscilando, depende da área, né? Então altitudes aí mais ou menos de 600 a 1.400 metros. Tudo vai muito bem, né? E eu estou vendo você citando várias outras serras aqui, tem várias, né? A gente está vendo um conjunto de serras aqui enorme. E lindas, tá, gente? Uma região mais linda que a outra. Uma região mais linda que a outra. Quando vocês puderem, vão.
porque é lindo. O Brasil é incrível, é incrível. E ainda mais agora tendo vinhos de altíssima qualidade. Eu tô vendo, já vou trazer alguns comentários de vocês, estão falando de vários projetos muito legais, é verdade. Inclusive na Chapada Diamantina, né? Já vou trazer esses comentários. Tudo perfeito, certo? Vamos ter uva de alta qualidade aqui, resolvido. Só que aí, meus amigos, aliás, essa aula de hoje poderia ser praticamente uma ode à MPB brasileira. Porque aí, meus amigos, tudo vai muito bem. Se não fosse nosso amigo Tom Jobim, ele é o culpado. Por que Tom Jobim é o culpado? Tom Jobim nos falou, né? Tom Jobim fez uma das músicas mais lindas brasileiras, que se chama Águas de Março. E a música, né, já diz pra gente. E aí até trouxe a historinha da música aqui para vocês. Que Tom Jobim compôs essa música no começo dos anos 70, que ele estava na fazenda dele, né, na região serrana do Rio de Janeiro, e chovia muito. E ele compôs, inclusive dizendo, ó, aqui uma estrofezinha, né, da letra, dizendo, ó, são as águas de março fechando o verão. Ou seja, aqui nessa região tão propícia, no verão, chove e chove muito. E não é pouco. Tá? Chove demais. Não é à toa que Tom Jobim fez a música, né? As águas de março. Chove muito. E seria bem na época da vindima. Então falei para vocês, os produtores, eles produziam mesmo assim a uva fina. Eles produziam a uva de mesa, que ela é muito mais resistente. Inclusive na Serra Gaúcha. Por quê? Porque na Serra Gaúcha também é muito úmido. Então, por isso também tem tanta uva de mesa. Ela é mais resistente. Na Serra Gaúcha também não é fácil produzir. E nessa época, aqui no Sudeste brasileiro, é muito chuvoso. Então chove demais. E era um problema. E eles mesmo assim, eles plantavam uva fina e eles tentavam produzir. Só que a qualidade, eles perdiam safras, a qualidade não era boa. E eles começaram a desistir disso. Disseram, não, nós não vamos mais produzir uva fina, porque a gente está perdendo. Gente, é muito caro. Para vocês terem ideia, para implementar 1 hectare de vinhedo, aqui nessa região, gasta mais ou menos uns 70 mil reais para implementar. Manutenção vai gastar mais uns 50 mil por hectare, por ano. A estimativa de retorno da uva fina para vinho fino de qualidade nessa região aqui é em torno de 10 a 12 anos. Só a gente muito louca e apaixonada que imagina perder tudo. Isso hoje, né? Com a colheita de inverno. Imagina antes. Era praticamente quase incalculável. Ficou de louco. E alguns caras mantinham. Eu conto algumas histórias para vocês. Eu tava lá na Casa Geraldo, né? E assim é muito legal ver os proprietários contando que eles têm a vinícola lá há muito tempo. Lá em Andradas, no sul de Minas. Eles têm a vinícola há muito tempo. É um projeto incrível. E eles estavam desistindo de produzir uva fina porque não tinha mais. A gente perdia as safras inteiras. Não tinha, porque era muito úmido. Ia colher no verão, a uva ou diluía, ou mofava, ou estragava. Não tinha, eles perdiam. Culpa do Tom Jobim, falei pra vocês, né? O Tom Jobim que fazia chover. Não, tô brincando, né? Tom Jobim, um dos maiores autores, maestros Tom Jobim, um dos maiores autores brasileiros em coisas incríveis. Falei que é uma ode à MPB, porque mostrei pra vocês no começo lá o projeto Maria Maria. Projeto Maria Maria, lá também no sul de Minas. O nome Maria Maria é em homenagem à música do Milton Nascimento, porque o proprietário da fazenda é um amigo pessoal do Milton Nascimento. E chamou ele lá, quando ele estava botando o projeto, né, ele chama ele de Bituca, né, o apelido do Milton Nascimento. Levou ele lá para ver o projeto e ele falou que não tinha nome, ele batizou de Maria Maria em homenagem à música do Milton Nascimento. Maria Maria. Se o YouTube não derrubasse aqui, né, nas nossas transmissões, eu colocava as músicas aqui, porque são duas músicas lindas, né, olha que diversidade que nós temos, né, que orgulho de ser brasileiro, né, ter essa capacidade criativa e produtiva, né? Como Águas de Março e Maria Maria. Legal. Ou seja, estavam desistindo da produção de uva fina de qualidade para vinho. Porque é muito difícil. Muito difícil. E ó, falei para vocês, estava numa imersão lá, gente, chuva todo dia, sempre nublado, e estava agora em fevereiro, assim, ó, chovia muito, assim, muito. Pois bem, desistindo de tudo, eis que surge
É esse carinha aqui. Não é esse careca bonitão aqui do lado, tá? É esse carinha aqui. Surge esse cara. E aí mais um orgulho brasileiro. Um pesquisador chamado Murilo Albuquerque Regina, pesquisador da EPAMIG. Já vou contar para vocês, né? A EPAMIG é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que ajuda a desenvolver a parte agrícola de Minas. É uma iniciativa público-privada, porque é do governo de Minas Gerais, mas que eles fazem parcerias com empresas privadas para desenvolver a parte agropecuária, principalmente a parte agrícola. E eles trabalhavam muito forte no café e começavam a trabalhar também forte na vitivinicultura, mas principalmente com variedades de mesa. E esse cidadão aqui, Murilo Albuquerque Regina, ele vai fazer o PhD dele, o doutorado, na França. E quando ele vai fazer o doutorado na França, quando ele está estudando o doutorado, e aí as pesquisas dele focada em vitivinicultura, por isso que ele vai fazer o doutorado na França, ele chega lá e, durante o doutorado, todo mundo, né, os professores falando para ele, olha, para ter vinho de qualidade, precisa ter aquelas características de terroir, que são a quantidade de horas de sol, ter um solo com boa drenagem, ter amplitude térmica, favorece, ter seca na época da vindima. E o Murilo, ele é natural de Varginha. Aliás, ele é um barato, né? É um barato. Né? Agora que a gente estava em Minas, a gente, né, teve a possibilidade de ter uma imersão com ele lá, e ele contando todas as histórias novamente pra gente, é muito legal. Ele é de Varginha, né? A terra do ET. Que é bem próximo ali, inclusive, aonde ficam, no sul de Minas, onde tem a produção de café, e aonde tem uma unidade de pesquisa da EPAMIG, focada em vitivinicultura. E é muito legal. Então, ele já tinha noção, porque ele é de Varginha, então ele tinha noção da região. Ele falou, isso é praticamente as características que tem na minha terra, no sul de Minas Gerais. Com exceção das chuvas, porque as chuvas no verão é muito intenso, lá chove demais, lá tem as águas de março, de Tom Jobim. Tirando isso, é perfeito. E inclusive ele falou, olha, e se parar para pensar, toda essa soma de fatores acontece no inverno da minha região. Porque é região sudeste, né, gente? Então o inverno não é tão frio. O inverno é bem ensolarado, no inverno não chove, no inverno é relativamente quente. E aí, nas regiões serranas que a gente viu, tem altitude. E ele veio encucado com isso, ele falou, olha, eu tenho como fazer, eu só preciso mudar o ciclo da videira. Eu preciso mudar a forma com que a videira, ou o período em que a videira amadurece a sua uva. E ele veio encucado, e ele como pesquisador, ele voltou para o Brasil com essa incumbência de fazer isso acontecer. E não à toa que o primeiro projeto que ele vai fazer, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da poda invertida, né, da dupla poda. O primeiro projeto que vai surgir vai ser o Primeira Estrada, que é um projeto do Murilo, que vai, né, ter um sócio, um investidor, e que vai no sul de Minas implementar os vinhedos de Syrah. Na verdade, ele implementou várias, né? Ele testou várias variedades. Quando ele veio da França para começar essa pesquisa, ele pegou várias mudas e trouxe para o Brasil, e aí pegou as mudas que tinham lá, ele conta essa história. Por que a Syrah se adaptou tão bem? Foi sorte. Ele pegou várias variedades que tinham lá disponíveis na França e trouxe Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Sauvignon Blanc, a própria Chardonnay, o que tinha lá ele trouxe para testar. Aí levou para a EPAMIG para testar. Exatamente para criar a forma, né, para desenvolver essa forma de tentar mudar o ciclo da videira. E quando ele volta, ele já descobre que tem desenvolvido aqui no Brasil um conceito que joga a maturação da uva para o inverno no Sudeste. Mas isso muito focado na uva de mesa. Então já existia em São Paulo, na Embrapa de São Paulo,
essa técnica sendo aplicada para uva de mesa para fazer a colheita acontecer no inverno. E ele falou, bom, se tem alguém fazendo para uva de mesa, eu consigo fazer para uva fina. Eu vou adaptar isso para uva fina. Então lá na EPAMIG, em Minas Gerais, ele começa, o Centro de Pesquisa da EPAMIG, a desenvolver o conceito, que é possível e tudo mais. E claro, ele começa a palestrar sobre isso e começam a aparecer alguns interessados, né? Vamos tentar fazer isso aqui. Isso que, gente, imagina, falei para vocês, a brincadeira é cara. Não é simples, tem que esperar muito tempo, nos primeiros anos não produz, então demora muito, além do investimento ser muito alto. Mas ele acreditava que isso era possível. E como que isso foi possível? Ele pega e ele aperfeiçoou. Então não foi o Murilo que criou a técnica, mas ele fez o aperfeiçoamento da técnica e implementou ela para uva fina, que foi fazer uma dupla poda. Lembra que eu mostrei para vocês da poda de produção que acontece ali na primavera? Então, o que ele fez? O que ele desenvolveu? Ele faz uma primeira poda na primavera. Quando a videira começa, né, a se desenvolver, vai entrar o verão e a videira está no ciclo. Até podemos voltar aqui, ó. Peraí. Vamos pegar aqui, ó. Quando a videira, vamos pegar aqui o ciclo da videira aqui, ó. Pá. Ele vai fazer, deixa eu dar uma limpada nisso aqui, fica mais fácil. Olha. Ele vai fazer uma poda, uma primeira poda, normalmente, né, quando a videira vai começar a despertar, né, ali quando tá analisando, né, o inverno, começando a entrar a primavera, ele vai fazer uma poda. Só que aí a videira vai entrar no ciclo dela. Brotação, folhagem. Quando a videira vai entrar no verão, que vai entrar na floração e na frutificação, ele vai fazer outra poda. Vai fazer uma segunda poda. E aqui na segunda poda é que vai ser a poda de produção. Então, por isso chama dupla poda. Por quê? Porque aí a videira, ele vai podar a videira de novo. A videira vai voltar para o seu ciclo lá do começo. Vai deixar as reminhas que ele quer. Inclusive, se for surgindo cachinho, eles vão tirando. Por quê? Porque em vez dela amadurecer, ela vai começar a voltar para esse ciclo aqui. Ele vai adiar para fazer a colheita no inverno. Porque a parte chuvosa, que é essa parte onde ele estaria colhendo, a videira vai estar se desenvolvendo. Por isso se chama dupla poda. Então ele joga a colheita para acontecer no inverno, que é a melhor época, no caso do Sudeste, para colher. Claro, e assim, demorou para eles conseguirem chegar num avanço muito bom. Tem, né, desafios, muitos desafios, não é simples. Né? Então tem várias questões aí, eles têm que usar normalmente. Nessa época muito úmida, eles têm que usar vários defensivos, né? Tem que proteger, porque senão a videira, daqui a pouco, ela vai estragar, vai ter problema com fungos e outros. Eles usam um sistema, eles usam, na verdade, um fito-hormônio, né? Chamado Dormex, para quando a videira vai brotar após a poda de produção, para as reminhas se desenvolverem bem, os raminhos virem bem. Né? Ou seja, primeira coisa aqui é o custo de produção aumenta muito. Porque tem muito mais manuseio. O custo de produção aumenta demais. Muito mais difícil produzir. Muito mais caro produzir. Porque tu tem uma poda a mais. Então tu tem um custo maior. Tu tem que usar mais recursos. É a mão humana fazendo a produção acontecer aqui com uma qualidade alta. Mão humana. Olha que interessante. Dupla poda, tudo mais. Vários desafios, por exemplo, chuva de granizo. É uma região que é propícia. A chuva de granizo destrói, né, a videira como um todo. Depois tem problema de desavinho. Desavinho é quando, principalmente ali depois da poda de produção, que a videira precisa de sol e calor para ela brotar, pode acontecer, por exemplo, se são épocas muito chuvosas, principalmente ali dos 20, 25 dias após a poda de produção, se não tem sol, não tem calor, é muito úmido, pode a videira não
não produzir. Tem alguns problemas de geada tardia, que pode acontecer. Então, eles têm alguns desafios aí também, não é simples. A primeira coisa que dá para a gente já pensar, ou a primeira é que consegue ter vinhos com uma qualidade maior. Segundo, de que o custo de produção aumenta bastante. Esse é um ponto. Então, a gente vai ter aí algumas questões acontecendo. Então, vamos ver. Vamos ver assim como é que vai ser os próximos anos, o desenvolvimento, a qualidade está subindo. Ok? Então, vamos ver como é que vai acontecer, mas não é fácil. E também, daqui a pouco eu vou falar para vocês que algumas uvas se desenvolveram muito bem. Nem todas. Nem todas as uvas se desenvolveram bem. E eu vou provar o vinho com vocês de uma das uvas que melhor se desenvolveu. Que até hoje, a que mais avançou, a que mais se desenvolveu foi a Syrah. A Syrah se desenvolveu com uma qualidade muito alta. Lembrando para vocês, respondi para vocês também uma pergunta que é comum. Por que a Syrah que foi testada? Foram testadas várias que tinham à disposição. Casualmente a Syrah se deu bem. Não só a Syrah, Sauvignon Blanc também se deu muito bem. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. E aí deixa eu já trazer, vamos interagir aqui com umas perguntas, que as perguntas são bacanas. Falando sobre vários projetos legais, sobre a Guaspari, que produz também cachaça envelhecida. A Guaspari é uma grande produtora, a Guaspari produz café, frutas, cachaça. A Guaspari é um projeto muito legal, tem um grande destaque internacional, também isso é bem bacana. A Nilza falando que gosta muito do Sauvignon Blanc, eu fiquei impressionado, tá? O Syrahs, eu já tinha provado vários produtos muito legais, tanto de Minas, quanto de Goiás, quanto de São Paulo, até do Rio, Paraná. Agora, me chamou muito a atenção a qualidade dos Sauvignon Blanc. Syrahs também é Sauvignon Blanc impressionante, impressionante. Olha, fiquei impactado assim, tanto que o melhor vinho do circuito todo, vários dias aí rodando vinícolas, o que mais me chamou a atenção, o que mais me destacou dentre tantos foi o Sauvignon Blanc do Maria Maria. Impressionante o perfil aromático, sabor, peso do vinho, impressionante. Sauvignon Blanc, de muito respeito. Já falo um pouco dessas características, tá? Da Syrah de Sauvignon Blanc aqui. O que eu tenho, o que eu percebi que... E quais as características normalmente presentes e o que eu percebi que tem mudado. A Nilza falou da Serra da Mesa, em Goiás, também legal. Vocês falam sobre vários projetos, né? A Cristina falando sobre os projetos na Chapada Diamantina, como o Projeto Uva, que é um projeto incrível, E o Projeto da Vaz também, legal, e assim, é muito promissor os projetos lá. O Renato falou sobre a Casa Geraldo, verdade, Casa Geraldo de Andrada, Casa Berrone, O Vitor falando que visitou, legal, Vitor, e é muito legal, projetos bem bacanas mesmo, e com os vinhos com qualidade super alta. O Marco Canário perguntando a questão para falar sobre o Dormex, que há estudos que pode ser prejudicial, os estudos ainda estão em andamento, É uma das questões que é questionada, tá? A questão do Dormex, que é esse fito-hormônio que eles colocam para a videira brotar aparelho depois da poda de produção. Ainda os estudos estão se desenvolvendo. Eu li alguns estudos iniciais. Alguns países ainda eles não têm nem autorizado. Aqui no Brasil é autorizado. Então vamos ver como é que vão se desenvolver, Marcos, os estudos, tá? Eu não sei te responder a isso. Então vamos ver como é que vai acontecer nos próximos anos. Os estudos com certeza, vão mostrar o caminho para os produtores. Eu sei que é uma coisa que é questionado por alguns, a questão do Dormex. Depois do Syrah, mas assim, um ponto importante, Em geral, tem vários produtos que são utilizados para vitivinicultura que estão em estudos, não só da colheita de inverno, inclusive da colheita de verão. Vários defensivos aí que estão sendo estudados cada vez mais para ver o que realmente é adequado, o que não é. Mas não é adequado no primeiro momento, Mas enfim, até se provar cientificamente. A questão falando também a questão do comente, a questão da qualidade. Qualidade eu falei para vocês, Me chamou muita atenção e eu vou falar. A gente vai provar um vinho agora, eu vou falar um pouco mais. Pode ir trazendo as perguntas que daí eu vou trazendo para vocês. Tem desafios como tudo que é lugar, E os investimentos em enoturismo, O Vitor falando, cada vez maior, Cada vez maior essa questão chama atenção por sendo projetos de enoturismo cada vez mais impressionantes, assim, Projeto Casa Geraldo, incrível a recepção lá, tour nos vinhedos, olha, chama muita atenção. Tá, eu vou falar um pouquinho,
da Syrah, da Sauvignon Blanc. Vou falar de algumas variedades também que estão se desenvolvendo bem nessa região. Já volto para trazer mais perguntas e interação aqui com vocês. Mas eu quero provar um vinho. E o vinho que eu vou provar com vocês é o Primeira Estrada. E foi o primeiro vinho feito com essa técnica. Com a técnica da dupla poda. E aí, aquilo que eu mostrei para vocês da poda, alguns chamam de poda invertida, porque tu inverte a estação da poda de produção. Né? O conceito mais utilizado é dupla poda e colheita de inverno. Por quê? Porque faz duas podas e colhe no inverno. Tá? E aí tu vê os produtores que vocês podem ver, ó. O produtor falando, ó, o Primeira Estrada chamando a colheita de inverno, o Filosofia chamando, né, a Vinícola Góes, colheita de inverno, para mostrar que é colhido no inverno e que tem essa técnica sendo aplicada. Vamos degustar? Então eu vou degustar com vocês, então, o Syrah 2018, Primeira Estrada. É um Syrah que não passa por madeira. Vamos ver um pouco das características desse vinho. Vou deixar aqui um pouco a garrafa. E eu já vou trazer aqui, vou tomar um gole. Trazer para essa câmera. Então a gente já pode ver, ó, que é um Syrah com muita concentração de cor. Inclusive tem um pinguinho aqui na taça, você pode ver que o pinguinho ficou pigmentado. E é 2018. Então visualmente é um vinho límpido, com intensidade. Olha, já podemos botar como muita intensidade de cor. Não tem nada de resíduo, tem bastante brilhoso. Né? As lágrimas são untuosas, ó, dá para ver que ele tem um escorrimento de lágrimas bem untuoso. A coloração é um vermelho rubi, bem intenso, muito concentrado, e não tem reflexo, ou seja, a borda também é um vermelho rubi bem intenso. E ó, bonita a cor, hein? E uma concentração de pigmentação. Isso é uma das questões dos vinhos de colheita de inverno. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como eles têm essa maturação um pouco maior, eles estendem esse período de amadurecimento, porque tem amplitude térmica, os vinhos tendem a ser mais concentrados, com mais cor e com mais intensidade de aromas e de sabores. Mas já explico um pouco sobre isso para vocês. Ok, no nariz. É uma intensidade média a mais. É um vinho correto, né? Limpo em aromas. Uma intensidade média a mais. E assim, já me chama a atenção algumas características. Primeiro, muito fruta preta madura. Não é sobremadura, mas madura. Aquela nota de uma amora muito madura. Uma ameixa muito madura. Tem uma notinha que lembra um toque especiado. Um toquezinho de uma pimenta, né? Aquele toque, quase uma pimenta rosa, um toque de pimenta preta. E um toque floral. E assim, vou dizer para vocês que mais me chama a atenção nesses vinhos de Syrah colheita de inverno. Para mim, um ponto que liga quase todos. Essa nota floral de uma flor seca, uma violeta seca. Não chega a ser, né, aquela flor que tá secando, não é aquela flor tão fresca, mas assim, ó, chama muita atenção. E é muito presente aqui. Vamos agitar a taça, 3, 4 voltas. E aí fica muito frutado. Né? Fica esse caráter de fruta muito evidente. Muito essa nota de uma... E aí aparece muito essa framboesa muito madura. Aparece um toque, aparece um pouco mais essa nota especiada. Né? A nota floral diminui um pouco, mas a fruta é muito, muito presente. E gostoso, tem uma boa... E lembra um pouco aquela fruta madura, né? Aquela fruta que amadureceu bastante. Sabe quando a gente pega aquela amora bem madura, né? A gente pega aquela ameixa bem madura. E até aparece um pouquinho uma nota de mirtilo também quando a gente agitou a taça. No nariz me chama a atenção que o álcool não aparece. Né? Eu sinto álcool, mas não incomoda. Vamos ver o que mais. Vamos colocar na boca? Primeiro agora a gente não avalia. Mas já dá para ver que é um vinho intenso. É um vinho potente. É um vinho, né? Respeito. Volume. Intensidade. Boa persistência. Legal. Segundo gole. Vamos começar a avaliar. Agora, estrutura tânica, né? Tem que o tanino um pouco mais presente. Acidez interessante, assim, pro conjunto. Agora vamos falar das características, cada uma delas aqui que eu sinto nesse vinho.
É um vinho seco, tanino. Olha, médio mais, mas é bem macio. Ele tem esse álcool passando um pouco de médio, esse corpo médio mais, ele é untuoso em boca, e a acidez ela é média. Mas a acidez está segurando o conjunto, assim, mas o restante do conjunto tá tentando dar aquela escapada, né? Tipo, essa intensidade toda. Agora, como esses taninos são macios, são gostosos, e essa persistência em boca, é um vinho com uma persistência média a mais, ele não é tão complexo em aromas e sabores, né? E, mas me chama a atenção. Vamos ver a persistência? Hum. Hum. É uma persistência. Tô falando com você, o sabor persiste, depois o sabor passa. É uma persistência média para média mais. E em boca muito frutado. E essa nota especiada bem presente de novo. Chama atenção. Chama atenção assim. E do que eu provei lá, tudo que eu provei, assim, que eu já vinha provando, já chamava atenção, mas muitas características de uma intensidade maior de aromas e de sabores, um peso maior. São vinhos que, se a gente olhar aqui, tem um teor de álcool um pouco maior, né? Que são normalmente 13,5, 14, 14,5. E assim, como. O que acontece? Nesse amadurecimento da uva, os enólogos e os agrônomos estavam falando que se eles descuidarem a época da vindima, a uva até amadurece demais, concentra muito açúcar. Em alguns lugares é comum pegar vinhos com 15, 15,5, 16% de álcool. Porque dispara o álcool, né? Dispara a concentração de açúcar, Brix sobe muito, ou seja, a concentração de açúcar sobe muito na uva, e aí tu vai ter um vinho muito alcoólico. E eles estão cuidando isso para quê? Para que os vinhos não fiquem muito pesados, muito alcoólicos, desequilibrados. E aqui especificamente, ele é um vinho ele é um vinho, eles chamam, né, que é o Syrah mais leve. Eles têm um Syrah Gran Reserva também, primeira estrada. E o teor de álcool dele é 13,2. Ele não passa por madeira, apesar de ele ter essa notinha, também é muito característico da, é uma nota muito característica da Syrah, né? Essa nota mais de pimenta, pimenta preta. E essa nota floral me chama muita atenção, me lembra um pouco, né, dos vinhos do Vale do Rhône Norte, assim, né? Aqueles vinhos, principalmente aqueles vinhos um pouco menos concentrados, assim, isso me chamou muita atenção. Então, eu tô comparando. Vai comparar, né? Me lembra muito mais o Rhône Norte do que a Austrália, por exemplo, que são duas referências grandes, assim, de Syrah no mundo. Então me lembra um pouco mais, né? Essa pegadinha assim, mais São José, né? Às vezes aquele toquezinho, em alguns, aquela notinha meio terrosinha, assim, de Cruz Hermitage, né? Que parece bastante, assim, legal, assim, mas legal, bacana. É um perfil que no Brasil a gente não tinha. E é um vinho gastronômico, mesmo esse, que é um vinho que não passa por madeira, entre aspas, mais leve, é um vinho gastronômico, que já dá para botar comida, que já dá para colocar. E aí, pô, que dá para usar de recursos aqui. Olha, vou dizer para vocês, tá? O que dá pra gente usar de recursos aqui gastronômicos, pois eu passo umas sugestões para vocês aqui no final da aula do que eu harmonizaria com isso aqui, mas olha, tem muita coisa, né? Com carnes, algumas coisas de massas mais intensas, principalmente, né, risotos, massas mais intensas, assim, principalmente nas coberturas e nos recheios, assim, tem umas coisas legais aqui, né? Esse vinho aqui, por exemplo, esse vinho com uma lasanha, e uma lasanha, até uma lasanha bolonhesa, mas até uma lasanha com lasanha de presunto e queijo, ia ficar muito bom, né? Uma massa, um toque bolonhesa, ia ficar muito bom. Olha, tem recursos, viu? Eu falo para vocês mais aqui no final da aula algumas harmonizações que eu faria aqui tranquilamente. Legal, vamos lá que a gente tem um pouquinho de aula e a gente fala um pouquinho sobre as harmonizações. Bom, o que eles fizeram então, né? A colheita de inverno. A colheita de inverno foi exatamente isso, foi aproveitar e aí, né, aproveitar a melhor época para o amadurecimento da uva. E algumas uvas se deram melhor do que eles estão, né, de tudo que eles testaram até agora. E com certeza a Sauvignon Blanc é uma delas e a Syrah. E a gente pode ver que tanto a Sauvignon Blanc quanto a Syrah, elas têm uma capacidade de adaptação que vão de climas aí, né? A Sauvignon Blanc até de um clima um pouco mais fresco, com aquela nota um pouco mais herbal presente.
até climas mais aquecidos, né? Esses climas mais temperados até climas aquecidos. Ou clima, né, moderados, climas moderados, como algumas metodologias chamam, ou clima moderadamente quente. A Sauvignon Blanc se adapta bem. Ela tem uma acidez maior natural. E a Syrah foi outra uva. Né? E já vou falar sobre as novas uvas que têm se desenvolvido bem na região. Já explico para vocês. Mas me chama muito a atenção. E aí a gente sabe que a videira, quando a temperatura baixa a menos de 10 graus, ela entra em dormência. Ela vai descansar. Quando começa a aquecer, então ela tem essa variabilidade, né, de locais. Chama atenção, tá, gente? Tanto a Sauvignon Blanc quanto a Syrah. Hoje são as duas uvas destacadas deles. Mas tem algumas novas também que estão surgindo bem, assim, me chamando a atenção. Umas uvas assim como Viognier, me chamando muito a atenção. Cabernet Franc, me chamando muito a atenção, mas com algumas peculiaridades, vou explicar para vocês também. Cabernet Sauvignon, algumas coisas interessantes. Marcelin aparecendo bem. Olha, vou dizer para vocês, tá? Aparecendo muito bem. O que muda? O que eu vi? E aí pegando o perfil médio de Sauvignon Blanc, né? Sauvignon Blanc é uma uva com muita acidez, né? E uma uva muito aromática. Mas ela normalmente tem aquelas notas herbais muito presentes. Aquelas notas de gramínea, aquelas notas de arruda. E duas referências no mundo, né? França e Nova Zelândia. Só um resuminho do que é a Sauvignon Blanc. O que é o perfil médio de Sauvignon Blanc? É o perfil médio de Sauvignon Blanc. O que a gente espera? Primeiro, a Sauvignon Blanc ela é uma casta que ela amadurece um pouco mais cedo, né? Ela é uma uva que ela é muito vigorosa, ela precisa, né, de muito cuidado, por isso ela precisa de locais mais secos, no período de amadurecimento. E ela gosta de solos pouco férteis. E aí a gente tem aqui muitas áreas que se adaptam muito bem. Só que ela é suscetível, né? Suscetível a doenças, principalmente a doenças fúngicas, né? Botrites e outras. Mas ela é uma uva que ela prefere, né, um processo de elaboração mais redutivo, sem contato com o oxigênio, para expressar muito o perfil das características. E um Sauvignon Blanc médio, o que ele tem? Normalmente uma intensidade média para muita de aromas e sabores e uma acidez muito alta. Isso é uma média dos vinhos Sauvignon Blanc no mundo. O que acontece com os vinhos de colheita de inverno que eu percebi nas degustações nos vinhos até agora? Ele perde um pouco da sua intensidade de acidez, não é que fique baixa, né? Vai ter um média a mais, e ele ganha em aromas, principalmente persistência de aromas no nariz e principalmente na boca. Ele fica mais frutado, ele perde um pouco as notas herbais, fica mais frutado, fica um pouco mais amplo o perfil aromático, e ele fica com esse caráter da fruta um pouco mais madura. E ele vai ganhar um pouco mais de corpo. E esse corpo normalmente vai ser um corpo médio para médio mais. E ele vai ganhar um pouco mais de álcool. Esse álcool normalmente é um álcool médio. Ou seja, ele vai ganhar um pouco mais de peso em boca. Ele vai ganhar um pouco mais de volume de boca. Ele vai diminuir um pouco a sua acidez, mas não vai deixar de ter acidez presente. E ele vai ganhar nessas notas aromáticas um pouco mais complexas. Principalmente uma persistência maior. Perde um pouco do herbal, é natural da uva, mas perde um pouco. E fica com esse caráter exuberante, assim. Ele fica complexo em boca. Chama muita atenção. Mas não foi à toa, né? E foi o vinho que mais me chamou. Vários vinhos chamaram a atenção, mas o que mais destacou para mim foi o Sauvignon Blanc do Maria Maria. Vou até mostrar para vocês de novo. E a Syrah, que foi a uva tinta que melhor se adaptou e a uva que é a grande protagonista hoje dos vinhos de colheita de inverno. A Syrah, de modo geral, né, é uma uva que tem uma acidez média, mas tem muito tanino, muita intensidade de cor, faz vinhos pesados, né, vinhos mais pesados não vou chamar, mas vinhos mais encorpados, vinhos mais intensos, muito esse caráter de fruta preta, geleia e tudo mais, essas notas de pimenta e outros, que é o perfil médio que a gente encontra de Syrah de modo geral. A Syrah também é muito vigorosa, e percebam isso. Tanto a Syrah quanto a Sauvignon Blanc são videiras vigorosas, então elas precisam de manutenção. Como tem dupla poda, automaticamente eles gerenciam isso. A Syrah é uma uva tinta, casca grossa, então ela precisa de maior amadurecimento, só que tem que cuidar. Por quê? Porque ela murcha rápido.
Então tem que cuidar o processo de amadurecimento dela, porque se deixar um pouquinho a mais na videira, ela vai virar quase uva passa. Então, precisa regular ela. Ela se adaptou muito bem ao conceito da dupla poda. Perfil médio das características de Syrah. A gente encontra normalmente em Syrah um vinho com muita cor, um vinho com uma intensidade de aromas normalmente médio para médio mais, vinho com tanino normalmente médio mais para muito, mas esse tanino normalmente mais macio, normalmente os vinhos mais encorpados e uma acidez média. Isso é uma média de Syrah. O que eu percebo nos vinhos de colheita de inverno? Muita cor, uma intensidade maior de aromas e sabores, normalmente médio mais para muito. Esse tanino, normalmente médio mais, mas macio, bem macio. Esse álcool normalmente sobe um pouco mais, esse álcool normalmente aqui é um médio mais, e esse corpo normalmente aqui é muito. Então os vinhos são encorpados, são vinhos com volume de boca, são vinhos intensos, são vinhos concentrados. Só que ele ganha um pouquinho mais de acidez aqui. Normalmente a acidez ela é média, às vezes média a mais. Que é positivo nos vinhos de colheita de inverno, porque ele vai aguentar melhor essa quantidade estrutural maior que ele tem aqui. Esse peso, concentração, intensidade. Então ele aguenta mais, porque tem um pouco mais de acidez. Então, é legal, assim, um perfil diferente. Vou falar um pouquinho mais, vamos perguntar, né? Vou falar um pouquinho mais o que tá vindo aí, né, desses vinhos de colheita de inverno. Falar um pouquinho mais das uvas, vi que vocês estão perguntando bastante sobre as uvas que eu tenho percebido e do que eu provei. Mas, sim, incrível, né? Recomendo vocês visitarem, conhecerem. Aqui uma foto, né? Aqui é a Casa Geraldo, vocês estavam falando da Casa Geraldo. Olha que legal, olha que lugar lindo. E aqui eu botei essa foto para vocês, só para vocês verem aqui, ó. Olha aqui. Estão vendo aqui a videira? Essa foto foi tirada agora em fevereiro. Olha aqui a videira toda podadinha já feita a poda de produção. E olha as videiras aqui no fundo que ainda não foram podadas. Olha a videira aqui seguindo o ciclo normal dela. Ela vai ser podada aqui em cima, né, para entrar no mesmo ciclo aqui para ter a colheita de inverno. Então, aqui em fevereiro, ó, eles já podaram a videira aqui embaixo ela estava igual a videira lá em cima. Aí eles podaram e eles estão podando aqui exatamente para jogar essa colheita para acontecer no inverno. E aí os vinhos ficam mais concentrados, ficam mais intensos. Mas olha que lindo, né? Olha que bonito aqui a região serrana. Aqui é a Casa Geraldo, em Andradas, então passei também que é muito legal. Muito bacana, assim, a região é linda, né? Bonito, olha que bonito fazer a foto, né? Fica legal, né? Eu adoro. Então fica bacana aqui fazer as fotos e tudo mais. Regiões também que eu, né, e alguns produtores, pra vocês ficarem atentos, como, né, Goiás, vários produtores importantes, né? Vários produtores produzindo, vários estados, tá? Aqui são umas citações para vocês aí de alguns produtores que eu recomendo e que vale a pena vocês acompanharem, como o próprio Projeto Pirineus, me chama muita atenção, né? Vinhos muito intensos, muito concentrados, mas conseguem ter um bom frescor até para vinhos 15,5%, 16% de álcool. E claro, o que favorece aqui? Os chamados vinhos nobres. O que são os vinhos nobres? São os vinhos que têm de 14, ou seja, acima de 14 até 16% de álcool, que no Brasil agora fica classificado como vinho nobre. Então, aqui como concentra um pouco mais, consegue. Ah, porque vinho nobre ele é melhor? Ele é pior? Não. É só uma categoria de vinhos um pouquinho mais intensas. Acho que a Guaspar é uma grande referência também de colheita de inverno. Tem vários, tá, gente? Depois eu faço aulas separadas sobre São Paulo, Minas, né, sobre Goiás. A gente fala um pouco mais sobre cada um dos produtores nesses lugares, mas a Guaspar é uma grande referência, né? Por quê? Porque a Guaspar, por ser uma vinícola com muito recurso, ela joga muito os seus vinhos, Ela leva muito seus vinhos para concursos, como os vinhos têm qualidade, seguidamente premiam. Então, vinhos muito premiados. E me chama muita atenção essa uva aqui, a Viognier. A Viognier tem aparecido muito bem, não só na Guaspar, mas para a colheita de inverno como um todo. Viognier, Guaspar, Casa Geraldo, né? Vinhos muito interessantes, complexos, não à toa, né? Aonde tem Syrah, normalmente tem Viognier bom. O Vale do Rhône faz isso muito bem, né? O Rhône Norte, principalmente, faz muito bem Syrah com Viognier. Mas os Viognier, principalmente varietais, tem me chamado a atenção aqui das colheitas de inverno. Então, olha, a Casa Geraldo me chamou muita atenção, o Viognier deles bem mais complexo, intenso, até uma safra de 3 anos diferentes, bem legais.
Vale a pena vocês provarem, tá? Chama atenção aí pelo perfil dos vinhos. E aí um pouco do que é o futuro, o que está vindo por aí desses vinhos de colheita de inverno. Primeiro, novas regiões aparecendo, nessas regiões centrais do Brasil, são essas regiões tropicais. Vários estudos para usar madeira brasileira. Eu estava conversando com alguns pesquisadores. O Murilo, ele era da EPAMIG, mas já se aposentou, agora ele dá consultoria e tudo mais. Mas tem os pesquisadores da EPAMIG que estão lá, e eu conversando com alguns deles, eles falando, a gente tem testado várias coisas, portas e enxertos novos, e tem testado madeira brasileira para fazer o amadurecimento dos vinhos. Muitas novas vinícolas surgindo, pequenos produtores, alguns produtores maiores. E o que me chamou mais atenção, que eles já têm uma associação de produtores de colheita de inverno, que se chama Amprovin, que pega, claro, eles têm várias regras para participar, são principalmente produtores da região central do Brasil, principalmente o sudeste, pega um pedacinho ali do centro-oeste, pega um pedacinho do nordeste, mas com várias regras, que tem que ter altitude, tem que seguir as regras que eles têm, eles determinaram, principalmente de terroir, mas são vários terroirs diferentes. E esses terroirs estão se organizando dentro da associação para em breve pedir as suas indicações geográficas. Então, cada um, porque não vai ser uma indicação geográfica para a colheita de inverno. Não, vai ser cada área específica vai entrar com um pedido de indicação de procedência, né, provavelmente, que é o primeiro nível, com as suas características. Mas essa associação está organizando, está ajudando eles a desenvolver. Então isso é muito legal. A gente, em breve, aí deve ter novos pedidos de indicações geográficas acontecendo para os vinhos de colheita de inverno. E aí, do que eu provei e conversando com produtores, pesquisadores, o que melhor tem se desenvolvido para o que está vindo. Já está aí no mercado, mas talvez vire protagonistas junto com a Syrah Sauvignon Blanc, que é Viognier para uvas brancas e depois uvas tintas, como a própria Cabernet Franc, a Marcelin Touriga Nacional, tem algumas castas portuguesas aí vindo muito bem. E também algumas castas bordalesas, que não tem maior protagonismo, como a própria Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, com um novo porta-enxerto que eles estão usando e que está indo muito bem para colheita de inverno para castas bordalesas. Isso também é um trabalho aí da EPAMIG, né? Mais um trabalho aí desse centro de pesquisa muito legal, tem feito um trabalho muito, muito bacana. E vários projetos, tem vários testes acontecendo também, vários testes. Aqui é o que mais me chamou a atenção, mas tem vários testes acontecendo com o próprio projeto, o Fernando falou da Invernia. Invernia é um projeto em São Paulo que está chamando muita atenção, assim, estão testando várias castas, inclusive castas italianas, castas georgianas e várias outras variedades aí eles estão testando. E o nosso mapinha vai crescer, né? O nosso mapinha vai crescer aqui, só uma citação, um mapa antigo da Embrapa, falando de regiões destacadas. Isso aqui era dos anos, no começo de 2015, eu acho que é esse mapa, já está muito mais desenvolvido do que isso, né? Então vão ter cada vez mais estados aí aparecendo. E aqui um pouco, né, só para a gente finalizando a nossa aula, um pouco do que também me chamou a atenção. Porque podem ver que a gente não falou, eu não falei, por exemplo, de Chardonnay, de Pinot Noir. E eles têm uma produção até crescente dessas variedades, muito utilizando para também espumantes. E o que está acontecendo? Essas variedades elas não têm se adaptado, não se adaptaram bem à colheita de inverno. Principalmente a Chardonnay. O que acontece? Eles estão procurando, nessas mesmas áreas, locais de maior altitude, ou seja, maior altitude, para produzir principalmente Chardonnay. Então eles estão procurando vinhedos aí de 1.300, 1.400 metros de altitude, para plantar Chardonnay e produzir a Chardonnay, mas em colheita convencional, não em dupla poda, para colher no inverno, mas uma colheita convencional acontecendo no verão. E essa maior altitude favorecendo o amadurecimento de Chardonnay. Pinot Noir estão usando um conceito parecido. Tem alguns locais aí que tem se desenvolvido bem. E vou dizer para vocês, algumas coisas até interessantes, mas acho que ainda tem bastante a avançar. Não tem ainda todo o protagonismo e o destaque que tem outras variedades. E cada vez mais a gente vê as castas bordalesas aparecendo, né? Como Cab Franc, né? Cabernet Sauvignon aparecendo. Então aqui
umas fotinhos para vocês de alguns produtos que eu provei lá, até interessantes. Acho que Pinot ainda tem bastante a avançar, não é uma variedade fácil. Acho que os espumantes ainda tem bastante a avançar também. Chardonnay, alguns chardonnays interessantes começam a aparecer, né? Mas também tem um caminho legal para percorrer. Legal que a diversidade aparece, né? Acho que ficamos aí com uma diversidade bem interessante. Deixa eu ver mais algumas interações aqui de vocês. A Andrea falando, aqui na minha região são mais de 20 produtores de vinícola. André, eu não vi qual é a tua região, depois coloca aqui para nós. Não lembro qual é a sua região, se você postou aqui, eu não cheguei a ver. O Fernando falando, tem um projeto lindo da Invernia se desenvolvendo lá no interior de São Paulo. Visitei, Fernando, o projeto deles é enorme, é projeto assim, com investimento alto, várias variedades sendo testadas, bem legal, inclusive, tá? A Shaline falando que os lugares são lindos, é verdade, um lugar mais lindo que o outro. Impressionante, assim, é região serrana, então vale a pena visitar, gente. É uma gastronomia incrível, incrível. Comida com muito sabor, e aliás, a comida mineira também combina muito bem com muitos desses vinhos, né? Aquela comida com mais intensidade de sabor, aqueles feijões tropeiros, aquelas carnes, né? Com cocções mais longas. Vai muito bem com esses vinhos mais intensos. José falando, tempranilho com fumaça. Não entendi a tua colocação, José. Depois coloca aqui para nós, não entendi mesmo. Características semelhantes aos vinhos do Nordeste. O José falando da questão dos vinhos nobres, sim, bem comum. Né? Bem comum aqui os vinhos nobres, porque amadurecem. Aliás, ele tem que cuidar aqui, porque senão o vinho fica desequilibrado. O vinho dispara e concentra muito açúcar, e aí o vinho fica desequilibrado. Né? Chama até atenção, inclusive, nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. O Paulo perguntou se eu bebi o vinho Onhê da Casa Geraldo. Bebi e achei vinho muito bom. Muito bom. Só que é um vinho fora de curva, né? 3 safras diferentes, eles fazem um blend, assim, mas chama atenção. Vinho bem, bem legal. Eu vou mostrar para vocês o vinho. O Giovanni falando que não descartou que eu tomou o vinho. Acontece. De vez em quando, né? Eu tava com um copinho longe, acabei provando. Sim. Né? Como eu bebo muito vinho, normalmente eu descarto. Como eu tenho, né, degusto muito vinho. Mas às vezes quando a gente toma também, né? A gente gosta de vinho, né? E vinho bom eu faço tomar, né? Vamos lá. Já falei do vinho Onhê, vinho Onhê me chama atenção. Marcelares falando também como uva tinta, também chamando atenção. Deixa eu vou pegar para mostrar para vocês. Esse vinho aqui me chamou atenção. Deixa eu voltar aqui também. Esse vinho me chamou muita atenção, foi o vinho que mais me impressionou, assim, né, de todos. Vários vinhos me impressionaram bastante. Vou melhorar esse foco aqui, ó. Que é o Maria Maria, o Sauvignon Blanc. E olha que legal, deixa eu botar aqui, ó. 2021. Eles botam o nome de mulheres, né, nos vinhos, então eu acho muito legal, assim, essa proposta dele. Esse aqui se chama Graça. Sauvignon Blanc 2021, olha aqui, ó. 13% de álcool, ó. 13,2% de álcool, ou seja, não são vinhos levinhos, né? São vinhos com intensidade. Esse é o vinho que mais me chamou a atenção de todos, pela complexidade, intensidade, principalmente a persistência de sabor. Ficava com o vinho na boca bastante tempo, assim, para Sauvignon Blanc, caráter frutado, assim, me impressionou positivamente, assim, achei muito legal. O Giovanni vai perguntar sobre a questão de se tem Sauvignon Blanc com passagem por madeira. Tem alguns, sim. Tô vendo eles testando mais, assim, esse conceito mais fumé blanc, como os americanos fazem, muitas vezes com passagem por madeira, mas a madeira, dos que eu provei, a madeira não sendo tão presente nas características aromáticas. A madeira trazendo um pouco mais de concentração no vinho, perde um pouco do perfil aromático, aquela pureza de fruta, etc. Mas vinhos interessantes. Vinhos muito interessantes, inclusive, com passagem por madeira. Né? Eles usam muito, né? Os cerrados, tintos, a maioria usa. Bom, turma, legal. Acho que foi bacana. Deu pra gente avançar um pouquinho na técnica e no conceito, até esclarecer um pouco do conceito, né, da dupla poda, colheita de inverno, né, às vezes chamada de poda invertida. Deu pra gente entender um pouco as características, o que esperar dos vinhos quando vêm desses locais também, que acho que também é legal. A gente ter essas referências, citações. E aí a gente vai desbravando depois e avançando um pouco mais nas regiões, a gente vai entrando um pouco mais em cada estado, e a gente vai vendo um pouco mais de cada projeto, alguns projetos destacados. Tem vários roteiros muito legais já de vinhos acontecendo em São Paulo, na região de São Roque ali, tem uma produção muito legal, né? Até
Quase provei com vocês hoje um vinho da Góis, mas eu vou provar, porque esse vinho é muito legal, me chama muita atenção, que é de São Roque, São Paulo. Tem vários projetos muito legais acontecendo, a gente falou de Guaspari, Casa Verrone, falando da própria Góis, e são vinhos que estão cada vez mais premiados. Cada vez mais premiados. Se alguns perguntando se Maria Maria é a vinícola. Sim, Maria Maria é o nome da vinícola. Tem o café, que eles chamam Café Origem, que é o nome da produção de café deles, e eles têm também a Vinhos Maria Maria. Maria Maria é o nome da vinícola, e cada vinho tem um nome diferente, nome de mulheres. Legal, né? Legal a gente saber. E legal, brasileiro, né? Orgulho, assim como a gente vai ter a primeira indicação geográfica de vinhos tropicais, que vai ser lá no Vale de São Francisco, lá já é semiárido. É legal, e é brasileiro. É legal a gente saber que aqui nessa região sudeste, região central aí, produzindo vinhos com uma qualidade alta. Então, muito legal. A Andrea falando que ela mora em Espírito Santo do Pinhal. Pô, mas você mora aí mora do lado, né? Tipo, lá da Guaspari. É incrível, né? Tem Invernia, tem Guaspari, tem uns projetos legais aí, bem significativos. Mora bem, André, é legal, um lugar muito legal. Uma região serrana, mas assim, ó, muito legal o Espírito Santo do Pinhal. Gostei bastante. Turminha, chegamos no final da nossa aula, né? Essa aula passou voando, foi incrível, adorei a gente poder falar um pouquinho mais sobre os vinhos de colheita de inverno, entender um pouquinho mais o que é isso, o que está acontecendo. Foi legal a gente desbravar e dar uma base aí para novas aulas que venham, onde a gente vai avançar um pouquinho nesses conceitos aí, principalmente nas regiões onde estão utilizando e fazendo vinhos bem interessantes com a colheita de inverno. Então vamos despedindo de vocês, um beijo muito mais que especial, sempre deixando um brinde, né, coração de cada um. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.